Senhor. Nós estamos muito felizes nessa noite, eu e o pastor Wagner, de gravar esse depoimento. Um depoimento referente à história da nossa igreja, e isto alegra o nosso coração. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma grande alegria participar dessa igreja, desse ministério. Eu faço parte dessa igreja desde os anos de 89, sou oriundo da igreja da Rua São João. E eu quero parabenizar toda a igreja, todo o ministério pelos 50 anos de existência desta igreja e desse ministério. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vila dos Remédios é originária de um movimento espiritual na década de 1950. Até então, as igrejas Assembleias de Deus do Brasil eram constituídas dos grandes ministérios. Cada estado tinha um ministério e dirigia o seu estado, a sua igreja. Veio para a Vila dos Remédios um missionário chamado Gustav Albin Bergstrom. Conquanto ele fosse enviado por Springfield para o Brasil, ele, que era a missão americana, que sustentava os missionários americanos no Brasil, a receptividade não era muito boa mais para os missionários. O Brasil já tinha devolvido para a Suécia e para a América a maioria dos missionários que tinham vindo para o Brasil, ajudando no crescimento e no desenvolvimento das igrejas nesse país. O missionário Gustavo era um homem que gostava muito de igrejas autônomas, ele não era fã dos grandes ministérios, então ele trabalhava sempre com igrejas pequenas, ele gostava de ser presidente das igrejas, então ele fundava uma igreja, fazia crescer, tornava o seu presidente, e o obreiro que o ajudava a construir, ele colocava ali como pastor e deixava ali uma igreja. Isso aconteceu com a igreja de Remédios, que eu posso dizer para vocês, e também na igreja chamada Jardim Colorado, onde ele recebeu um menino que foi evangelizado e batizado pelo pastor Virgílio dos Santos Rodrigues e reencontrado por nós, muitos anos depois, aqui em São Paulo, dirigindo a igreja do Jardim Colorado. Ele saiu do Belém, o Gustavo abriu o trabalho para ele, fez desenvolver, comprou um terreno, construiu um templo e consagrou o Augustinho José Maria Pereira Pastor e presidente da igreja de Jardim Colorado. Essas atitudes o deixaram incompatibilizado com os ministérios de São Paulo, que eram dois poderosos na época, era o Belém, o Ministério do Belém, e o Ministério de Madureira, no Brás. E o Gustavo veio e abriu uma igreja em Vila dos Remédios, deixou aqui na Avenida dos Remédios um ponto de pregação com um presbítero chamado Silvino. A igreja começou a crescer e ele entendeu que o Silvino precisava de um companheiro, de um ajudante. E existia um rapaz, solteiro ainda, em Presidente Prudente, chamado João Tentiliano. Gustavo vai a Prudente, traz João Tentiliano e o coloca na condição de evangelista como coordenador do trabalho de remédios. Surgiu a oportunidade de trazer para o Brasil um missionário americano e o irmão Gustavo foi buscar. Trouxe de Springfield para cá um homem chamado Thomas Reginald Hoover. Ele era canadense de naturalidade, mas morava nos Estados Unidos e estudou pelo curso de teologia nos Estados Unidos, se preparou para missionário na América. O Reginaldo aqui chegando, assumiu a igreja e a igreja continuou crescendo. Ele comprou um terreno na Rua São João, ali atrás da Catedral de Remédios, construiu um templo e aí sim surge a grande igreja evangélica Assembleia de Deus em Vila dos Remédios, começada pelo nosso querido irmão missionário Gustavo Bergstrom. Naquela época existia uma lei federal de que missionários não podiam ser pastores locais. Então, o pastor local da igreja na São João era pastor João Tentiliano. E eles se desentenderam por causa do poder, porque o pastor era o pastor João. O missionário Tomás Reginaldo Hoover, com alguns brasileiros oficiais de ministério, estava querendo ligar com o Belém, Cisto Cândido Belém, e eu não estava de acordo. E aconteceu que naquele domingo todo mundo estava já chegando na igreja, a igreja estava lotada, e o pastor João chegou, aí foi subindo para o púlpito. No que ele vai subir para o púlpito, chegou uma aglomeração de gente e pedindo ele de subir.
E por causa desse desentendimento, houve a partilha e surgiu a Igreja dos Remédios. Porque a igreja acompanhou o seu pastor. A igreja todinha acompanhou nós para nossa casa. Ali logo próximo do templo, acompanharam a minha casa. Cantando Os Guerreiros Se Preparam. E cantamos o hino da 212. Então, a partir dali, teve duas igrejas, a igreja da São João e a igreja da Vila dos Remédios com o pastor João Tentiliano. De novembro de 1965 até dezembro de 1969, o pastor João Tentiliano foi o presidente da igreja. Então, eu orando, eu vi o Moisés em visão, assim, na minha frente, e que eu passava para ele. Eu não sabia que o João Tentiliano queria entregar a igreja. E uma noite eu tive um sonho que eu estava no meio do mato. Quando eu fiz assim, estendi as minhas duas mãos assim, caiu uma casa inteira nas minhas duas mãos. Aí passaram os meses, quando os pastores da convenção me chamam e dizem: o pastor Tentiliano quer passar a igreja por irmão. Aí eu olhei para as minhas mãos e falei: essa é a casa que eu sonhei, que caíram das minhas mãos. Comecei a cuidar da igreja, a desenvolver. Naquele tempo nós tínhamos um grande amigo chamado missionário Manuel de Mello. Ele vinha, cooperava conosco, abençoava os nossos cultos e tal. E quando foi em julho, eu comprei um terreno aqui em Vila dos Remédios. Custou 10 milhões de cruzeiros. Dei uma entrada de 30% e paguei o saldo em 14 prestações de R$500 mil cada uma. Eu tenho que registrar que o dinheiro para a entrada foi uma bênção de Deus dada através do pastor Augustinho José Maria Pereira. Eu acho que foi um presente de Deus para as nossas vidas, o Augustinho. Mas tem o episódio da construção do templo. Eu não tinha pedreiro, aí eu combinei com um amigo meu chamado Antônio Cavalaro, que era presbítero da igreja de Jandira, e que ele foi fundador da igreja de Jandira comigo. E Cavalaro era um grande pedreiro, um grande construtor. Aí eu trouxe ele aí na igreja e falei: eu queria fazer isso, assim, assim. Ele falou: eu posso fazer isso em 2 fins de semana. Ele veio, plantou os baldrames todos, etc. Deixou todas as pontas de ferro para cima. Eu comprei o tijolo, todo o material. O Cavalaro orientava, os irmãos da igreja plantavam os tijolos, construíam, fizeram as paredes, aqueles blocos de cimento. Era fácil de assentar. Quando tinha o cair e sair em desalinho, ou do prumo, o Cavalaro vinha e consertava. No primeiro dia nós chegamos a 1,5 metro de altura. Na sexta e no sábado nós deixamos na condição de respaldo, colocando inclusive as 3 terças para receber o telhado. Em 3 dias, numa Semana Santa, nós construímos um templo de 7 metros de frente por 16 de fundo, 7 × 6, 42, 112 metros quadrados. 27 de junho de 1971, nós inaugurávamos o templo da Assembleia de Deus em Vila dos Remédios. Tinha saído daí a nossa situação de maus tratos pelos adversários. Foram obrigados a ver uma igreja bonita, azul, que eu mandei pintar de azul na frente, botamos o nome. Né? Trouxemos todas as igrejas da convenção com as suas bandas no dia da inauguração. Foi um negócio extraordinário que nós fizemos ali. E foi uma bênção para nós, para a igreja de Vila dos Remédios, e ficamos ali de 1971 até o dia 31 de dezembro de 1984. A gente estava lá no 1140 e a igreja já não comportava mais o número de membros. E a gente viu a necessidade de um espaço maior. Aí um dia eu vi o pastor Moisés falou assim para nós: olha, tem aquele terreno ali que justamente está desocupado, vou procurar saber quem é o dono. Aí foi quando ele foi procurar saber. Ele falou: qualquer coisa a gente vende aqui e já dá a entrada lá. Foi dito e feito, né? No dia 30 de outubro eu fechei o negócio. E o homem me deu 2 meses de prazo para desocupar. O senhor desocupa no dia 31 de dezembro.
Mas no dia 31 de dezembro eu fiz a passagem de ano lá, 31 de dezembro de 1984. E no dia 1º de janeiro de 1985, nós estávamos na nossa propriedade, que era essa propriedade aqui, com a possibilidade de fazer uma grande igreja aqui. Era o meu sonho deixar aqui uma igreja bonita em Remédios. Tinha um obreiro aqui chamado José Gonçalo. Ele consagrou, ele é diácono depois. Naquele tempo ele era só membro da igreja. O José Gonçalo falou: por que nós não fazemos um mutirão aqui? Mas depois que ele comprou aquele terreno ali, que era para construir a igreja, eu falei assim, bom, que tinha que a gente ajudar, né? Quem se prontificava. Eu falei assim, eu vou ajudar. Aí eu parei de passear aqui de sábado, né? Aí eu tinha um macacão e falei, vou vestir o macacão. Todo sábado e domingo estava lá. E nós fizemos um mutirão. Começamos em 1986 e fizemos a parte lá de baixo. Nós conseguimos então fazer toda a fundação da igreja e a parte de baixo da igreja. Só quando nós fomos fazer a parte de cima da igreja, onde é o templo, a nave, hoje, foi que foi contratado pessoas para fazer o trabalho. Nós conseguimos construir esse templo do jeito que está, menos a pintura e o acabamento de hoje. Não tinha pintura. Mas foi uma bênção, nós inauguramos esse templo no dia 21 de abril de 94. Era muita igreja para pouca gente, um trabalho muito grande, mas nós temos essas acomodações aqui, é uma igreja para o futuro. A gente prega o evangelho que Jesus vem, Jesus deve vir, mas enquanto ele não vier, a igreja ainda está confortável, pode crescer muito e ocupar bem essas dependências. Para mim, é a melhor igreja que existe, a Vila dos Remédios. Não só pelos pastores, que o pastor Paulo, assim, eu adoro o pastor Paulo, adoro o pastor Moisés também, que foi o pastor que me casou, que me batizou minha esposa, ele faz parte da história da minha vida. Para mim, é a melhor igreja. A gente só tem que agradecer a Deus, porque Deus está ali, está nos honrando ali. Né? Nas horas difíceis, mas o Senhor está nos fortalecendo. Deus está apostando numa nova geração. E Deus está esperando que esta nova geração assuma a responsabilidade de conduzir a obra de Deus. Nós podemos mudar, né? Mas Deus não muda, né? E Ele continua operando. Aproveitar bem a sua mocidade, para a glória e nome do Senhor Jesus. Sua saúde, mocidade, talentos, né? Então entrega tudo na mão do Senhor. Que cada um possa ficar firme nos próximos 50 anos dessa igreja, dando um bom testemunho. Não olhem para os maus testemunhos dos outros, porque todos nós somos falhos, né? Nós erramos. Agora, se você ficar olhando para os meus defeitos, você olhando para os seus defeitos, não vai adiantar nada. Eu tenho que, se eu errei hoje, eu tenho que consertar amanhã para que os meus defeitos sejam esquecidos e todos nós estejamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o alvo da nossa vida espiritual, é a expectativa da igreja que nós aguardamos na vinda do Senhor. Irmãos, neste depoimento também que eu gostaria de deixar uma parte da minha história. A minha história, ela é bem próxima da história de Remédios. Em 65, o pastor João Tentiliano fundou o trabalho. E em 69, o pastor Moisés, que é meu pai, veio para cá dirigir o trabalho, dar continuidade no trabalho iniciado pelo nosso querido pastor João. E chegando em 69, os irmãos ainda cultuavam ali na Avenida dos Remédios, próximo à ponte. E em 71 a igreja mudou aqui para o número 1140.
E por que eu falei da história, né? Porque em 71 é o ano do meu nascimento. Ou seja, quando eu nasci, eu já fui apresentado neste templo aqui do número 1140, onde ali eu pude passar a minha infância na escola dominical, na classe dos adolescentes e dos jovens. Ali eu fui batizado no ano de 82 e em 85 a igreja mudou-se aqui para o número 1265, onde foi construído o templo. E também novamente a minha história caminha junto com a história de Remédios. Porque em 94, quando nós começamos a cultuar no templo atual, naquele ano eu fui separado para obreiro, e em seguida, no ano de 95, eu me casei já neste templo. Então, a história de Remédios, eu a vivi. Eu não estou aqui como quem simplesmente conta, ou quem simplesmente relata algo que conhece. Mas eu posso dizer que boa parte da minha vida, estou hoje com 44 anos, e esses 44 anos vividos aqui em Remédios. Então, para mim é uma honra estar participando deste evento, destes 50 anos, desse cinquentenário, que creio que será uma bênção. E depois, em 2009, o pastor Moisés passou a direção do trabalho, reuniu-se aqui juntamente com os companheiros, com os obreiros, e os irmãos entenderam então que a partir de 2009 eu deveria estar à frente do trabalho. Com muita honra, com muita alegria, pude receber esta missão e tenho procurado cumprir da melhor maneira, buscando sempre a direção de Deus. Para encerrar essa minha fala, eu gostaria de desejar à igreja, aos irmãos, aos obreiros do ministério que têm estado conosco, também deixar uma palavra de ânimo ao pastor Moisés, ao pastor João Tentiliano, e que estamos aqui celebrando no dia 14 e dia 15 de novembro, estaremos juntos celebrando, juntamente com a Igreja do Senhor. Então a minha palavra à igreja é que os irmãos possam permanecer nesta mesma fé, nesta mesma dedicação, neste mesmo cuidado com a obra do Senhor, porque os anos se passam e hoje estou eu aqui à frente do trabalho, depois os anos passarão e se o Senhor não vier buscar a igreja, outro companheiro virá à frente e assim nós vamos trabalhando. Tive a honra de suceder pastor Moisés, pastor João Tentiliano e estamos aqui. E creio que a igreja, é desejo do nosso coração que a igreja continue no mesmo propósito, evangelizando, levando a palavra do Senhor e neste mesmo ano, que muitos outros aniversários possam vir, que muitas outras celebrações possam vir e a igreja do Senhor, que é do Senhor, que é de Deus, ela possa prosseguir e que nós, homens, instrumentos de Deus, assim como eu, pastor João, pastor Moisés, possamos estar aqui realizando aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor tiver para nós, nós possamos realizar com dedicação na obra do Senhor. Este é o nosso desejo, a paz do Senhor, um abraço a todos os irmãos, com alegria nesta data tão importante desses 50 anos de fundação da nossa igreja.